Então, olá, tudo bom? Pessoal, hoje nós vamos estar aqui aprofundando um pouco mais na história de dois personagens que são importantíssimos a gente entender um pouquinho. Pode ser assim? Aqui na edição vai estar mostrando a imagem, mas nós vamos aprender um pouquinho da história de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú são dois personagens que são bem interessantes a gente aprender, porque através da história deles dois, que está registrada lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, a gente pode extrair importantes lições para a nossa vida hoje. Professor, então quer dizer que um livro, que é a Bíblia, escrita há muito tempo atrás, ainda é relevante nos nossos dias? Pasmo com o que eu vou dizer. Sim, a Bíblia é um livro antigo, mas ela traz lições que são importantíssimas para a nossa vida hoje em dia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Jacó e Esaú. Pode ser? Beleza. Então, pessoal, vamos lá. A gente sabe, né, que Jacó e Esaú tiveram como pai Isaac. Isaac era casado com Rebeca. E Rebeca não podia ter filhos, era uma mulher estéril. Hoje em dia pode parecer até normal uma mulher não querer ter filhos, porque a mulher quer trabalhar, quer fazer outras coisas. Mas naquele tempo era o sonho das mulheres terem filhos. E ela era muito triste por causa disso. E Isaac também queria muito ter filhos. Então eles oravam e pediram muito a Deus que eles pudessem ter filhos, né? Ou então pelo menos um filho, como Abraão tinha tido somente um filho, que foi o caso de Isaac. E adivinha? Deus deu não somente um filho, mas Deus deu 2 filhos. Olha só que interessante. Se vocês forem lá na Bíblia, vocês vão ver que está lá registrado que quando a Rebeca estava grávida, essas 2 crianças brigavam na barriga dela. Olha só que interessante, né? Eles já tinham um conflito entre eles dois. Até que chegou o dia do nascimento. E aqui uma coisa bem interessante aconteceu. Na hora que o primeiro filho nasceu, que foi o Esaú, Jacó veio segurando o calcanhar dele. Então, ali eles nasceram quase que ao mesmo tempo. Só que o Esaú saiu primeiro, então ele ficou sendo considerado como o mais velho. Segunda coisa que tem que ser pontuado bem aqui. Se eles nasceram no mesmo dia, eles eram irmãos gêmeos. Provavelmente, nasceram ali quase que no mesmo instante, porque um nasceu segurando a perninha do outro, então eles eram irmãos gêmeos. Terceira coisa que nós temos que entender são as diferenças que tinham entre esses dois. Fisiologicamente falando, Esaú era um camarada que era mais peludo, era mais cabeludo, e ele era o cara da selva. Ele caçava, ele tinha um arco, uma flecha, uma lança, faca, e ele era o cara que vivia caçando, ele vivia no meio das florestas caçando o alimento diário. E isso fez com que o Isaac, que era o pai dele, gostasse mais dele, tivesse um apreço maior. Jacó não era tão peludo, essa é a primeira diferença, ele já era mais liso, e era um camarada que vivia mais dentro de casa, ele ajudava mais nas atividades de casa. E isso fez com que a mãe dele, a Rebeca, tivesse um apreço muito maior. Então, Esaú, devido a ser um camarada que tinha que ir atrás de animal, caçar, ele era um camarada mais, um temperamento mais forte, ele tinha mais, ele era mais brabo, ele te falava logo tudo que tinha que falar logo na cara. Já Jacó já era um camarada que ficava em casa, era mais tranquilo, ele era mais esperto. E agora é que nós vamos entender como é que essas 2 diferenças interferiu naquele lado. Agora, pessoal, o assunto vai ficar muito sério. Aqui eu só fiz uma apresentação de quem era Jacó e de quem era Esaú, que eram irmãos gêmeos, mas eles tinham diferenças tanto corpóreas, como também na personalidade. Agora tem que ser entendido uma coisa. Isaac, já estava um senhor de idade, já estava bem velhinho já, mas estava tão velho, que ele já nem enxergava mais. Estava cego já, tão velho. E naquele tempo tinha uma cultura. Que cultura era essa, Alain? Eles viviam em uma sociedade chamada sociedade patriarcal. O que é patriarcal, professor? Eu explico para vocês. Patriarcal é quando o pai manda. O pai é o chefe da família. Tudo que o pai fala, é lei dentro de casa. E isso é uma sociedade patriarcal. Não esqueçam disso. Então o que aconteceu? Chegou um dia que Isaac, já velho, já cego, manda chamar Esaú. Esaú, não esqueçam, era um irmão mais velho, era um camarada forte, que falava logo as coisas na cara, era um camarada que com ele não tinha rodeio. Então ele chamou Esaú e falou assim: meu filho, eu já estou velho, não demora muito, eu vou morrer, então eu tenho que te abençoar. O que eles acreditavam naquele tempo?
o pai, né, que era o chefe da família, ele abençoava o filho mais velho, botava a mão na cabeça do filho mais velho, vai estar aparecendo alguma imagem aí para poder a gente entender isso melhor, e ali ele proferia uma bênção sobre o seu filho mais velho. E quando ele morria, o filho mais velho ocupava o lugar dele, né, na liderança do clã ou da família daquele tempo. Quando Isaac lançou essa proposta para Esaú, ele disse o seguinte: olha, eu vou te abençoar, mas antes você vá para a floresta e caça algum animal, né? Então Esaú, não pai, eu vou lá, eu vou caçar o animal e eu vou, né, caçar e eu vou trazer aqui o alimento, né? Vou caçar, vou fritar para o Senhor, vou cozinhar e eu vou dar para o Senhor o animal. E tudo bem então. Então Esaú saiu e foi caçar. Tem que ser levado em consideração uma coisa: gente, caçar não é uma atividade muito fácil. Pode até ser que hoje em dia seja até mais fácil, porque tem tecnologia, tem câmera, tem sensor de calor, não sei como é que o pessoal caça hoje em dia. Mas naquele tempo, o camarada, não era fácil você caçar, mesmo sendo experiente, você tendo uma aljava com flechas, espada, não sei qual instrumento que usavam. Mas ainda assim era uma atividade muito difícil, então você demorava para poder caçar. Quando Isaac lançou essa proposta para Esaú, adivinha o que aconteceu? Rebeca estava atrás da porta ouvindo toda a conversa. Olha só isso. E Rebeca era muito esperta. Gente, vocês não têm até essa noção do quanto que a mulher é esperta. E o que aconteceu? Na mesma hora ela saiu correndo, foi até onde Jacó e disse o seguinte para Jacó: Jacó, vai até onde a nossa criação, pega um cabrito, mata aquele cabrito e tira a pele dele. E me dá o resto que eu vou cozinhar para poder tu dar para o teu pai. Aí Jacó cruza os braços nessa hora e fala o seguinte: mas por que, senhora? Ela: se acalme que daqui a pouco eu vou explicar para você o que vai acontecer. Então ele foi lá, né, e ele obedeceu. Não demorou muito, né, ela chegou já com lá o alimento cozido já para poder entregar por Isaac, e ali ela pegou a pele do animal e enrolou em Jacó. Por quê? Por que, professor, que ela fez isso? Muito simples. O que eu disse para vocês? Esaú era mais peludo do que Jacó. E Isaac também era muito esperto. Então, o que ela disse? Olha só, você vai até onde o seu pai que está cego e você vai dizer que você é Esaú para poder o teu pai te abençoar. Olha só, a mãe ensinando a desonestidade para o seu filho. Qual era a postura de Jacó naquela hora? Jacó ele tinha que fazer o que era certo. Mãe, eu vou mentir, está errado. Mas o que ele fez? Ele assentiu, ele concordou com o que a mãe dele tinha dito. E isso é muito sério. Ele decidiu ser desonesto com o pai dele. Olha só como as coisas são. Então ele botou as peles de animal aqui, que eram bem peludas, pegou aquele alimento e foi até onde Isaac. Quando ele chegou lá onde o pai dele, que era o Isaac, ele falou assim: pai, sou eu, Esaú, e eu trouxe aqui a comida para o Senhor. Aí o Isaac estava cego, mas não estava doido. Isaac estava velho, mas também não estava doido. Aí o Isaac encruzou os braços assim e falou assim: mas por que tua voz está diferente? Aí ele deu as desculpas dele. Mas Isaac ainda ficou naquela, desconfiado, então ele falou assim: meu filho, tu se aproxima de mim, eu vou sentir o teu cheiro. Ali ele sentiu o cheiro do filho dele e ali ele enrolou de novo o pai dele. Olha como ele era esperto, ele conseguiu enrolar o pai dele que conhecia ele, mas ele conseguiu enganar o pai. Então, daquele momento eles comeram. Quando eles terminaram de comer, Isaac se levantou, colocou a mão na cabeça dele e ali ele abençoou Jacó, pensando que era Esaú. Pessoal, quando tudo aquilo terminou, a confusão estava feita. Porque adivinha quem tinha chegado naquele instantezinho, adivinha quem chegou? Isso mesmo, Esaú. Quando Esaú chegou e ele descobriu que Jacó tinha enganado o pai dele e que Jacó tinha, entre aspas, roubado a bênção dele, o mundo caiu para Esaú. Esaú ficou muito, muito irado, ficou com muita raiva, a ponto de dizer palavras fortíssimas para o irmão dele. Uma destas foi essa aqui que eu vou reproduzir para você, vai aparecer na edição e você pode acompanhar. Ele concordou que Jacó significava desonesto. O nome Jacó significava desonesto, trapaceiro, né, oportunista. É isso que significava o nome de Jacó. E Jacó, né, ele provavelmente, quando criança, até sofria bullying, porque ele foi colocado sobre ele esse tipo de personalidade. Então, o que aconteceu depois? Jacó, né, saiu daquele lugar, Esaú também saiu. Mas Esaú fez uma promessa. Que promessa? Que depois que o pai dele morresse,
ele ia matar o irmão dele. Agora Rebeca sentiu o que ela fez. Imagine só agora a situação de uma mãe. De um lado, um pai que foi enganado por causa dela. Do outro, um filho que está sendo conhecido como desonesto, porque foi desonesto, foi mentiroso. Ele concordou em enganar o pai dele. E do outro lado, um filho que quer matar o irmão. Vocês imaginem agora a cena que a Rebeca está envolvida, que ela está metida. Isso não é fácil para uma mãe. Então ela teve uma ideia. Que ideia foi essa? Ela foi lá onde o filho dela, Jacó, e disse: meu filho, foge para uma terra distante daqui, lá para a terra do teu tio Labão. Lá tu vai estar seguro. Então Jacó pegou as coisas dele muito rápido. Gente, Jacó teve que ser rápido, porque Esaú era um cara que tinha muita força, era caçador. Então matar uma pessoa para ele era muito fácil. Ele matava ali animais que são fortíssimos, uma pessoa é rapidinho. Então Jacó pegou suas coisas e saiu e foi para a terra do tio dele, que se chamava Labão. Lá na terra de Labão, ele viu uma moça muito bonita. Era uma moça muito bonita. E ali foi amor à primeira vista. Então, ele chegou na casa do tio dele e conheceu uma moça muito bonita, Raquel. Era uma mulher linda, linda, linda. Foi amor à primeira vista. Só que aí ele foi, né, até o pai da moça, que era o tio dele também. Olha só como é que essa família era. E ele pediu a mão da Raquel em casamento. Então ele falou assim, o pai da moça pegou e falou para ele: olha, tu até pode casar com ela, mas tu vai ter que trabalhar para mim 7 anos. O que vocês acham? Casou ou não casou? Casou, trabalhador, né? Então ele trabalhou 7 anos para o tio dele, de graça. Só que no dia do casamento, ele bebeu um pouquinho, né? Ali ele se casou, a noiva vem toda coberta. Naquele país as mulheres não podem ficar à mostra. E ele foi para a lua de mel. Quando ele acordou no outro dia, adivinha, a noiva não era a mulher que ele amava, mas era a irmã mais velha, a Leia. Então o que aconteceu? Ele foi lá, falou de novo com o pai da moça, e o pai da moça conseguiu fazer um outro acordo com ele. Ele tinha que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Olha só a confusão que ele se meteu. Mas o que vocês acham? Ele casou, trabalhou ou não trabalhou? Trabalhou mais 7 anos. Para ele casar com Raquel, ele trabalhou 14 anos de graça. Mas uma coisa foi impressionante ali. Primeiro, ele sentiu o próprio veneno. Ele tinha enganado o pai dele, agora o tio dele enganou ele. Segundo, apesar das lutas e dificuldades que ele estava tendo para trabalhar, para construir, Deus sempre abençoou ele. O que isso significa? Às vezes nós somos pecadores, somos desonestos, fazemos coisas erradas, mas ainda assim o nosso Deus nos abençoa e nos ajuda. O Jacó foi abençoado por Deus. Até que um dia, ele estava lá no cantinho dele, na casa dele, e ele lembrou do irmão dele, Esaú. E ele ficou com aquele peso na consciência, então ele decidiu voltar lá para a terra dele para poder ele se reconciliar com o irmão dele, né? Então ele voltou. Só que no meio do caminho, veio os mensageiros de Esaú e falaram assim: olha, amanhã Esaú está vindo aqui se encontrar contigo, ele está vindo com 400 homens. Na mesma hora o coração de Jacó apertou. Meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Esaú vai me matar, porque Esaú não vem dali com 400 homens para me recepcionar. Então ele ficou pensativo. Ele deitou, ele orou ao Senhor, ele entregou aquele problema a Deus. E ele acordou de madrugada e foi para um lugar isolado, né? Ele foi ali refletir um pouquinho, pensar no como é que ele ia conversar com o irmão dele. De repente, um homem alto e forte apareceu com ele, apareceu para ele ali e começaram a conversar. Quando aquele homem estava indo embora, porque já estava amanhecendo, Jacó, com todas as forças, segurou aquele homem e disse assim: eu não te solto até tu me abençoar. E ali eles começaram a lutar. Jacó lutou muito com aquele homem. Até que chegou uma hora que o homem só tocou na coxa dele e deslocou a coxa. Olha só, né? Homem muito forte. E ainda assim Jacó segurou ele. Ele disse: eu só vou te soltar quando tu me abençoar. O que isso significa, professor? Eu digo para vocês. Às vezes Deus quer que a gente insista em nossas orações. O próprio Jesus falou isso, né? E se você ficar insistindo, eu vou te abençoar. Às vezes a gente quer fazer só uma oração rapidinho e pronto, já deixa para lá. Mas o ideal é que a gente fique insistindo nas nossas orações e nas nossas petições. E ali, depois de muita insistência, aquele homem botou a mão na cabeça de Jacó, abençoou ele e mudou o nome dele. A partir daquele instante, Jacó não se chamava mais Jacó, que significava enganador, mentiroso, trapaceiro, mas agora significava Israel. O que significa Israel? Vencedor. Olha só como o nosso Deus é maravilhoso. Ali Deus mudou o nome dele. Mas você se pergunta, mas
Professor, o que tem a ver o nome dele? Se vocês forem ler lá em Gênesis, vão ver que Abraão também teve o nome mudado, Sara também teve o nome mudado, Paulo também teve o nome modificado. Por que Deus fazia isso com algumas pessoas? É muito simples. Naquele tempo, para eles, o nome estava vinculado ao teu caráter. Então o caráter de Jacó até então era de trapaceiro, era de ladrão, de mentiroso. Mas agora Deus tirou ele de uma fase de mentiras, de trapaça, e agora botou ele num caminho de vitória. O nome dele agora era Israel, o vitorioso. Boa ou não boa essa notícia? Então ele voltou para a casa dele, ele se encontrou com o irmão dele, ele fez as pazes porque Deus havia tocado no coração de Esaú. E ali a família estava totalmente reunida, né? Todo mundo feliz e confraternizando. E nunca mais Jacó voltou a fazer o que ele fazia, que era enganar, trapacear. Mas ele dali em diante foi um homem honesto e verdadeiro.